Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre atributos. No vídeo sobre classes, eu expliquei que uma classe constitui de características e de ações. As características que vão descrever os objetos dessa classe são chamados de atributos. Então, como é que nós podemos criar e manipular os atributos das nossas classes? Para isso, eu vou desenvolver um exemplo aqui em Java e explicar todo o fundamento sobre atributos. Eu estou aqui com um projeto vazio. Eu vou criar uma classe que vai se chamar conta. Ela vai representar uma conta bancária. Então vamos supor que no nosso problema nós temos que representar algumas informações de conta bancária. Eu vou representar o nome do titular como uma das informações da conta. Eu vou representar também o saldo e o número da conta. Então vou criar aqui os nossos atributos para a conta. Qual que é a sintaxe para a criação de atributos? Eu posso colocar da seguinte maneira: o modificador de acesso. Depois eu tenho que colocar o tipo do atributo e depois o nome do atributo. E encerro a linha com ponto e vírgula. É como se eu estivesse realmente declarando uma variável dentro aqui do escopo da nossa classe. Então, o modificador de acesso nós podemos utilizar público, privado, protegido ou deixar em branco. Nesse momento eu vou utilizar o modificador de acesso em branco. Eu tenho um vídeo no canal que mostra qual que é o efeito prático de cada um desses modificadores de acesso. Então, para simplificarmos o nosso exemplo, vamos fazer sem o modificador, que é o que nós chamamos de modificador padrão. Então, eu vou começar aqui com o tipo do nosso atributo. Então, vou colocar o número da conta como um tipo int, tipo inteiro. Então, o nome do atributo é número. Depois, eu vou criar a informação que é o nome do titular. Então, eu tenho um atributo titular e depois uma informação que é o saldo da conta. Vou fazer como um valor do tipo double. Então, aqui na classe conta, eu tenho esses três atributos: número, titular e saldo. Então vamos ver como é que nós podemos criar objetos do tipo conta e manipular esses atributos. Eu vou criar aqui uma classe, vou chamar essa classe de main e ele vai ter o método main. Então eu vou fazer uma classe que tem como finalidade executar os nossos testes aqui para esse vídeo. Então aqui eu vou criar objeto do tipo conta, eu vou manipular os atributos, fazer operações de atribuição e de leitura desses valores. Então eu vou declarar uma variável do tipo conta, vou chamar ela de C, e vou fazer já nessa linha a inicialização dessa variável. Agora, como é que eu posso fazer o acesso aos atributos? Então a sintaxe é a seguinte: eu vou escrever o nome da variável e vou apertar ponto. Veja que aqui eu já tenho, de forma sugerida, o acesso a esses atributos. Dessa forma eu vou definir então o nome para o titular dessa conta. Então fica c.titular. Significa que eu estou acessando o atributo titular do meu objeto conta. Então vou colocar um nome qualquer aqui, Deneclay. O número da conta dele, vou falar que ele tem a conta de número 100. E o saldo dele, eu vou falar que ele tem R$500 de saldo. Então o que eu desenvolvi aqui nessas linhas 7, 8 e 9 foi o que? A configuração, ou seja, a atribuição de valores para os atributos do objeto C. Então essa conta, ela tem essas informações em relação aos seus atributos. E como é que eu posso fazer o acesso a esses atributos? Eu posso acessá-los da mesma forma. Então eu vou fazer um system out aqui para mostrar as informações de titular, número e saldo. Então posso escrever da seguinte maneira: c.titular e nas outras linhas o número e o saldo.
Executando, eu mostro todas as informações aqui do meu objeto C, que é um objeto do tipo conta. Eu vou declarar uma outra conta. Vou declarar aqui a conta que é um objeto D. Da mesma forma, eu vou definir aqui a configuração dos atributos desse objeto. Então, definir o nome do titular, que é a Maria, o número da conta é a conta 200 e o saldo é de R$150. Então, veja que essas informações pertencem ao objeto D, enquanto essas informações de cima pertencem ao objeto C. Então, para vocês verem que esses objetos não compartilham informações, são objetos diferentes, eu vou mostrar o conteúdo aqui dos atributos do objeto C e depois do objeto D. Então, para ficar mais organizado, eu vou colocar aqui objeto C e aqui embaixo objeto D. Executando, tem aqui objeto C, são as informações daqui desse objeto, então Deneclay, conta de número 100, saldo 500. E depois eu estou mostrando os atributos do objeto D. Então eu tenho a Maria, conta de número 200 e o saldo de R$150. Até aí tranquilo. Eu tenho mais uma informação a ser mostrada entre essa relação de classe, objetos e endereçamento de memória, que é a seguinte. Aqui eu vou comentar esse código aqui e eu vou fazer o que eu fiz no vídeo anterior sobre classes. Eu vou mostrar o objeto C e o objeto D dessa forma. Vai ser apresentado para mim, então, qual que é o endereço de memória que esses objetos ocupam aí no programa. Então eu tenho aqui ó, que o objeto C está nesse endereço e o objeto D está nesse outro endereço. Uma coisa que confunde muito os programadores é essa questão do endereçamento ou referenciamento de memória às variáveis. Então, se eu fizer isso daqui, ó, D recebe C, o que significa? Significa que o meu objeto D está recebendo o mesmo endereço de memória do objeto C. Então, se eu fizer essa execução, eu vejo que os dois estão ocupando o mesmo endereço de memória. Então, se eu fizer isso daqui, depois que eu fizer essa cópia, veja que os dois objetos estão referenciando o mesmo lugar de memória. Então, se eu mexer nos atributos do D, eu também estou mexendo nos atributos do objeto C. Então, olha o que vai acontecer se eu executar. Veja que o objeto C está com os mesmos valores do que o objeto D. Porque os dois aqui estão fazendo referência à mesma posição de memória. Então, não confunda esse comando aqui como se fosse uma cópia do valor dos atributos de um objeto para os atributos de outro objeto diferente. Tá? Veja isso daqui como se fosse o que? Os dois objetos, as duas variáveis C e D estão apontando para o mesmo lugar. Então, eles são a mesma pessoa. Tá? Então, isso aqui é uma confusão que pode causar quando estamos fazendo a manipulação de... No próximo vídeo dessa série de Introdução à Orientação a Objetos, eu vou mostrar como é que funciona a criação e a manipulação de métodos. Então é isso, bons estudos e um grande abraço.